Olá pessoal, aqui quem fala é Eric DK, analista político, falando direto aqui do Congresso Nacional. Vamos para o nosso Bullets da semana, que a gente traz então 3 destaques da política, 3 destaques da economia desta última semana que movimentaram o mercado financeiro e também fazemos projeções para o que você deve ficar de olho para essa próxima semana que começa. E para esse bate-papo de hoje, eu trago o economista Delela para trazer os principais cenários aí desses últimos dias. Boa tarde, Delela, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Eric, boa tarde a todos, é uma satisfação grande participar com vocês aqui. Delela, antes da gente começar, se apresenta um pouco para a turma. Muito bem, bom, eu, como demonstram os cabelos e a barba branca, tenho uma trajetória longa no mercado financeiro, né? Eu trabalhei e trabalho ainda vinculado ao mercado financeiro na área de análise econômica, principalmente, e na área de assessoria para investimentos, né? Para formação de cenários, para recomendação de investimentos. Já faço isso há coisa de 30 anos, trabalhei muitos anos em algumas grandes instituições, e agora, recentemente, eu estou atuando no formato de consultoria, né? Tenho um trabalho de vinculação com a Alta Vista Investimentos, que é uma empresa de assessoria de investimentos para a qual eu presto esse tipo de consultoria econômica com essa finalidade de construção de carteiras e recomendações de investimentos. Legal, então traz para a gente quais são os 3 bullets, os 3 destaques dessa semana que se encerrou na área da economia. Bom, muito bem, essa tem sido uma semana bastante interessante, né? E o primeiro bullet, na minha visão, ele foi o susto que os mercados sofreram ainda no início da semana, em razão, de novo, de um debate vinculado à pandemia, né? A história da variante Delta. A gente teve até uma coincidência no início da semana, entre segunda e terça-feira, uma discussão mais ampla sobre a questão dos riscos representados pela variante Delta, isso até em paralelo com uma reunião da OPEP, que definiu por um aumento de produção. Então, a gente teve uma queda bem significativa dos preços do petróleo entre segunda e terça-feira. Quer dizer, foi um susto grande, mas que, à medida que a semana foi passando, esse susto foi sendo mitigado, principalmente no mercado internacional, né? Olhando a Bolsa Americana, ela acabou fechando a semana quase que recuperando na totalidade, mais do que recuperando, a bem da verdade, as perdas do início, né? E outros mercados de commodities e tal. Mas, de novo, né, foi algo para relembrar que, muito embora a gente esteja com um cenário já de avanço de vacinação, né, de reabertura das economias, essa história de Covid, de variantes, ela ainda está aí para nos incomodar de vez em quando, né? Eu acho que o mercado ainda enxerga com reserva. Eu acho que esse foi o primeiro bullet, né? Se a gente tivesse feito essa conversa no final da terça-feira, certamente ela ia estar marcada por um grau bem maior de preocupação. Felizmente, o transcorrer da semana mitigou essa preocupação. Delela, você acha que essa preocupação com relação ao Covid tende a se manter nesse nível de maior atenção, ou você acha que daqui para frente a gente vai ter uma estabilidade e uma tirada aí de cenário dessa questão da pandemia? E aí eu falo no curto e no médio prazo. Olha, Eric, eu entendo que a tendência realmente é uma gradual superação desse problema, digamos assim, né? Quer dizer, eu acho que o único risco, vamos tentar olhar sob uma perspectiva inversa, o que pode evitar que esse cenário básico de normalização, de estabilização se materialize. E o que poderia evitar isso seria uma comprovação de não eficácia de vacinas contra eventuais novas variantes, né? Acho que essa é a questão. A variável que importa no fim do dia é o risco de novos fechamentos, né? Um cenário de lockdowns, um cenário de quarentena, como a gente queira chamar. Então, o cenário básico e o cenário no qual nós estamos, dá para dizer assim, é um cenário de avanço de vacinação e de uma vacinação que até este momento tem se provado eficaz
não apenas contra o que já se conhece da doença, mas também contra o que tem aparecido, digamos assim, né? Então, toda vez que sai uma nova variante, foi assim com a variante sul-africana, agora com uma variante inglesa, a variante agora chamada variante Delta, são feitas pesquisas de eficácia e, aparentemente, as vacinas que estão sendo ministradas têm se mostrado eficazes. Então, nesse contexto, o processo continua sendo o processo de abertura e a tendência, à medida em que a vacinação está avançando, né? O Brasil é um país que a vacinação, por exemplo, tem avançado com bastante velocidade, né? Mas também nos principais países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte, aparentemente a vacinação também chegou em platôs elevados, né? Ela não tem crescido com o mesmo ritmo, mas ela já atingiu uma proporção grande da sociedade. Então, a tendência é que, na ausência desse cenário de risco que eu mencionei, a maior probabilidade é que, se Deus quiser, daqui 3 a 6 meses, esse problema esteja bastante perto de superação. Tem muita discussão em torno disso, né? A gente sabe a hipótese de necessidade de vacinação recorrente, como acontece com a gripe normal, por exemplo. Acho que tudo isso está aí e é muito provável que a gente tenha que discutir isso ainda durante os próximos meses. Mas essa dinâmica de grande risco de fechamento me parece ter uma alta probabilidade de superação à medida em que a vacinação continue avançando no ritmo que está. Ou seja, a gente tem um cenário mais otimista dentro desse aspecto da vacinação do que a gente tinha ali no final do ano, né? Vamos então para o seu segundo bullet. Qual é o seu segundo destaque da semana na economia? Bom, o segundo bullet eu vou fazer um resuminho, digamos assim, né? Eu gosto sempre de dizer, Eric, a gente tem alguns períodos do mês, principalmente, que a gente tem uma grande concentração de indicadores, digamos, né? Quer dizer, no final do mês saem os indicadores, os chamados indicadores antecedentes, né? O INAPM, o ISM, indicadores que são pesquisas qualitativas junto a empresários para identificar a avaliação em relação às condições futuras da economia. E esses indicadores, normalmente, eles são divulgados entre a última semana do mês e a primeira, por exemplo, né? Que mais? A gente tem também uma concentração na divulgação dos indicadores de inflação. Normalmente eles vão se dar perto do dia 10, mais ou menos, que é o período que leva para que eles sejam calculados, né? Normalmente os indicadores de inflação se referem ao mês encerrado no dia 30. Então, entre 5 e 10 dias você tem o cálculo completo e o número é divulgado. Essa semana que a gente está encerrando agora foi meio que a terceira semana do mês. Então, ela é uma semana, digamos, menos intensa em indicadores, né? Digamos assim, a gente não teve nenhum grande indicador de inflação nos Estados Unidos, por exemplo. O meu terceiro bullet vai ser um indicador de inflação no Brasil, já antecipando, mas a gente também não teve nenhum grande destaque entre os indicadores de atividade, mas a gente teve vários indicadores menos importantes ou menos dominantes, digamos assim, que foram divulgados essa semana. No caso do Brasil, por exemplo, saiu o dado da receita tributária, que saiu bem positivo. No caso dos Estados Unidos, saíram alguns indicadores antecedentes. E o resumo desses indicadores, eu acho que esse é um bom bullet, é que a gente continua, de fato, numa trajetória de recuperação, né? Então, o ritmo da trajetória, ele é bem desigual entre os setores, que já era uma coisa bem antecipada, né, até pela própria dinâmica que a pandemia teve, e tem tido ainda, né, mas assim, o ritmo é um ritmo desigual, mas a economia mundial e a economia brasileira, em particular, seguem em trajetória de recuperação, numa trajetória que é compatível ainda com revisões, e eu acho que isso é importante, revisões em bases mais otimistas nas projeções do PIB para o ano de 2021. Olhando para os Estados Unidos, olhando para o Brasil, né, citando dois exemplos, um exemplo representativo do mundo, né, a principal economia do mundo, e a nossa economia, ainda estamos em tendência de revisão em bases mais otimistas. Você acabou de mencionar a ideia de que na dinâmica da Covid nós estamos melhores do que estávamos no final do ano, ou do que suporíamos que estávamos no final do ano, porque, em boa parte, que a dinâmica de vacinação foi mais rápida. E, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de crescimento para 2021, o cenário é muito melhor hoje do que era no começo do ano, né? A gente começou o ano em Brasil relativamente cauteloso nas estimativas e frente a uma nova onda, né? Então, assim, tudo que a gente viu de revisão de expectativas entre março, abril e maio foram expectativas mais pessimistas, e quando os números
relativos àquele período foram divulgados, a gente percebeu que o pulso da economia era muito mais acelerado e, em coisa de semanas, as projeções de mercado para o PIB saíram da casa de 2% para casa de 5%, e muito provavelmente eles vão ficar por aí, essas projeções vão ficar por aí, talvez vão mais para a faixa de 5,5%, 5,60%, e quando a gente fala dos Estados Unidos, a taxa de crescimento é ainda maior. Então, os números que a gente teve essa semana, tem muita discussão, tem um aspecto, digamos, uma sutileza, né, que eu poderia chamar, que é a ideia do... à medida que você vai abrindo, claro que você dá um choque positivo para a economia, né? Mas à medida em que o processo de abertura vai se consolidando, a gente começa a questionar se a economia tem força para continuar, né? Ou se, à medida em que eu retiro os estímulos, né, uma forma de retirada de estímulos, por exemplo, é a própria alta de juros. O Brasil está em ciclo de alta de juros. Se, à medida que eu retiro os estímulos, a economia poderia perder força, né? Essa é uma discussão central que a gente tem. E o que dá para dizer é que os indicadores ainda têm mostrado força, né? Não é, talvez, quando a gente vê o crescimento mês contra mês, claro que o crescimento mês contra mês não é o mesmo que a gente tinha há 2 ou 3 meses, né? Que a gente vinha de uma base muito fraca, então você crescia mais. Agora você já está numa base um pouco mais forte, o espaço para um crescimento, usando um economeizinho aqui, que é o que a gente chama de crescimento marginal, né? O crescimento que você tem na margem do mês contra o mês anterior, agora é um pouco menor, mas ainda assim ele é um crescimento bastante sólido. Então, o segundo bullet é isso. Acho que os números divulgados na semana, receita tributária no Brasil, indicadores antecedentes nos Estados Unidos, alguns indicadores também em países europeus, mostram uma economia mundial e também uma economia brasileira numa trajetória que já é uma trajetória sólida de recuperação e que é, evidentemente, explicada fundamentalmente pelo processo de abertura mencionado em parte na minha primeira resposta. Vilela, você deixou a bola quicando, eu tenho certeza que várias das pessoas que estão nos assistindo agora estão fazendo a mesma pergunta, minha orelha está coçando aqui, minha língua também, para fazer a pergunta, então, de projeção, já que você falou tanto de possibilidade de revisão de projeções, como é que está o cenário da Elela para o final do ano? E aí, pegando 3 aspectos, o PIB, como você mencionou, como é que estão as projeções do PIB sob o seu ponto de vista, a questão também do IPCA, que é uma questão muito sensível aí, a gente então, IPCA, a gente coloca também dentro desse pacotinho aí, a questão da taxa de juros, como é que você está projetando a taxa de juros, olhando ali para dezembro desse ano, e por fim, acho que essa é a provocação mais difícil que eu vejo da turma, que é com relação ao dólar, o que você prevê aí para o dólar para o fim do ano? Tá, bom, eu vou te responder, eu já antecipo que o meu terceiro bullet, né, você tinha pedido 3 bullets, o meu terceiro bullet era o IPCA, que foi divulgado na última sexta-feira, né, o IPCA 15, né? Legal. E esse bullet, ele conversa, de alguma forma, com essas projeções, tanto a projeção de inflação, quanto a projeção de juros, né? Acho que o crescimento também, claro, mas um pouco menos, né? A dinâmica de curto prazo do juro e da inflação é menos explicada pela inflação. Então, eu vou começar até pelo terceiro bullet, depois eu passo para as projeções. Eu acho que ele ajuda a explicar, tá? O que a gente teve nesta última sexta-feira? Divulgação do IPCA, o IPCA foi IPCA 15, né? Lembrando, o IPCA 15 é 15 a 15, né? Depois no final do mês, só que a gente vai ter a complementação da coleta do IPCA do mês para divulgação no início do mês que vem. O IPCA 15 ficou em 0,72, né? O consenso do mercado era 0,64, ou seja, mais um mês que a gente teve inflação acima do consenso. No caso do IPCA, a inflação acumulada em 12 meses bateu 8,59, né? Esse número sugere que, em função de uma dinâmica que a gente está tendo de energia, assuntos que certamente o pessoal que acompanha está bastante inteirado, é até possível que a inflação em 12 meses, entre julho e agosto, talvez, acho que agosto deve ser meio pico, ela pode até passar 9%. Né? Então, acho que esse é o terceiro bullet, né? É a ideia de que a inflação, que é um tema que tem preocupado a gente desde o início do ano, né? No começo do ano, a gente já vinha com uma dinâmica de inflação mais forte, e o juro ainda estava em 2%, então o Banco Central tinha que começar a subir, ele estava em modo de forward guidance, que era uma sinalização de que ia manter o juro baixo por mais tempo. Essa sinalização foi revertida, e à medida que ele começou a subir, a gente começou a se aproximar de novo daquilo que ele chama do nível neutro, né? Mas
a inflação continua rodando muito alta, a economia continua sendo submetida a uma grande série, a um grande conjunto de choques altistas, né? Então, eu citei o da energia, mas a gente também tem da energia elétrica, né? O problema do clima, da falta de chuva, mas ainda no âmbito da energia, a gente tem a alta recente do preço do petróleo, né? O petróleo ficou meio largado por um bom tempo, agora ele está oscilando acima de $70 o barril, quer dizer, então ele voltou para perto dos níveis máximos do ano, então tanto petróleo, tanto gasolina quanto energia elétrica estão pressionando para cima, a gente está vendo uma seca importante no Brasil, isso continua exercendo pressão de alta num setor que já teve muita alta, que é o setor de alimentação, né? A alimentação subiu por causa do câmbio, subiu por causa da alta das commodities no mercado internacional, e agora está subindo por causa das condições climáticas, né? No Brasil, a gente está tendo geada, isso também afeta o hortifruti granjeiro, que é influenciado por essa regra de clima. Isso tende a ser um pouco mais temporário, né? Só uma perda dessa oferta em razão da geada, mas depois recupera. Mas a gente também está vendo, nos últimos dias, últimas semanas, um quadro de seca importante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também, como todo mundo sabe, é um grande produtor de grãos. Então, a ideia de continuidade na pressão de alta dos grãos. Isso é ótimo para o Brasil do ponto de vista de balanço de pagamentos, né? Isso deveria ser bastante contribuinte para uma valorização de câmbio. A gente até já viu alguma coisa, mas não parece ser suficiente até este momento. Então, acho que o terceiro bullet é o IPCA, né? Adiciona preocupação onde já havia bastante, né? Nós estamos a coisa de 10 dias, né, do próximo reunião do Copom, que vai ser no início de agosto, se eu não estiver enganado, é dia 3, 4 de agosto. E aí a ideia, o Copom sinalizou uma alta de mais 0,75, e a discussão hoje é se 0,75 é suficiente, ou se talvez ele faça mais do que isso, né? Essa hipótese está colocada hoje sobre a mesa. Então, quer dizer, o ciclo começou, tem sido conduzido em elevações de 0,75, e hoje a discussão em mercado, durante o transcorrer dessa última semana, dessa semana que passou, foi sobre a possibilidade de uma necessidade de aceleração dessa alta de juros. Tá? Nesse contexto, quer dizer, o que são projeções para 2021? Eu tenho uma visão construtiva, otimista em relação à trajetória de crescimento da economia. Eu acho que a economia deve crescer até acima do que está registrado na pesquisa Focus, mas acho que mais para 5,5 do que para 5, assim, né? Num cenário bem extremo, talvez até mais do que 6, para 6 do que para 5, mas 6 talvez seja meio exagerado. Acho que 5,5 é um número bom para ter como referência, é um ótimo número, né? A contração da economia o ano passado, com toda a tragédia que foi a pandemia, tragédia em todos os aspectos, a gente teve uma recuperação, né? Além do que foi a perda do ano passado, é uma informação bastante valiosa, bastante positiva, né? Entendo que o ciclo de alta de juros muito provavelmente vai além da onde estão as projeções do mercado, porque a inflação está além das projeções do mercado. Eu gosto muito de usar um exemplo, Eric, e eu vou usar com você e com o pessoal. Eu acho que ele é bastante ilustrativo, né? Quer dizer, a gente viu a inflação em 12 meses acumulada, ela está na faixa de 8,60, né? A inflação para os próximos 12 meses não vai ser 8,60, certamente ela vai desacelerar bastante, porque a pressão de alimentação não vai mais ser a mesma. Eventualmente, né, um pouco de ajuda climática, toda essa alta de energia, você pode ter deflação de energia no que vem. Então, a inflação dos próximos 12 meses pode ser bem mais baixa. Mas o fato é, quando você olha para a inflação dos últimos 12 meses, ela foi 8,60, e o CDI acumulado nos últimos 12 meses foi muito menos do que isso, né? Então, por que isso é importante, né? Quer dizer, a despeito do Banco Central já ter começado a subir a taxa de juros há algum tempo, a taxa de juros em termos reais que a gente teve nos últimos meses, mesmo nos últimos mais recentes, né, a partir do momento que a gente começou a ter alta de juros, é uma taxa de juros reais ainda muito baixa, né? E o fato dela ser uma taxa muito baixa, de fato, é uma taxa negativa até, né? A taxa de juro real acumulada nos últimos meses foi negativa. O fato dela ter sido muito baixa faz com que ela seja aquilo que a gente chama de expansionista, né? Quer dizer, a política monetária, ela não se tornou, né? O Banco Central tem usado muito esse termo da normalização. Primeiro ele usava normalização parcial, agora normalização. Com a inflação correndo muito alta, a normalização fica mais longe, né? Porque a taxa de juro real continua baixa, né? Ela continua abaixo.
Então, na minha percepção, ainda que eu imagine alguma pressãozinha baixista sobre a inflação durante os últimos meses do ano, o número de inflação acumulado no ano vai ser bem alto, ele vai ser superior à meta, muito provavelmente superior ao teto da meta, né? E, na minha visão, isso vai ser compatível com uma elevação da taxa de juros até uma faixa de 7, 7,5%. Eu acho que é um panorama realista para a evolução da taxa Selic durante os próximos meses. E para fechar esse quadro de cenários, o que você enxerga para o dólar até o final do ano? Então, o dólar é o que você falou, né? Como já alguém bem mais inteligente do que eu já falou, o dólar existe para deixar os economistas humildes, né? Então, quando você acha que você ficou bom em fazer alguma coisa, você vai lá e faz uma projeção de câmbio para errar e lembrar quem é você. Por que essa introdução, né, que eu acho que ela tem que sempre ser feita? Porque, olhando por uma avaliação estrita dos fundamentos das contas externas, a gente esperaria que o câmbio estaria num nível abaixo do que ele está agora, né? Quer dizer, não diria substancialmente abaixo, mas talvez na faixa de 5, abaixo de 5, 4,80, 4,90, né? Historicamente, períodos de valorização de commodities sempre foram períodos coincidentes de valorização do real, né? De queda do dólar. E as commodities valorizaram absurdamente nos últimos tempos. O índice de termos de troca, né, que é a razão entre os nossos preços de exportação e importação brasileiro, está melhor do que estava em 2008, que é a melhor memória que a gente tem, né? Então, assim, o nosso resultado de balança comercial esse ano vai ser um superávit imenso, gigantesco, né? Muito provavelmente o maior da história. Então, e por consequência, o nosso resultado de transações correntes, que inclui outras contas, né, conta de despesas de juros, despesas de viagens internacionais, a gente não está viajando, infelizmente, né? A gente até gostaria, mas não pode. Isso é uma conta que é cronicamente deficitária no nosso caso. Neste momento, ela não é deficitária, ela tem sido muito mais perto do equilíbrio. Então, as contas externas seriam compatíveis com uma taxa de câmbio mais valorizada, né, ou com um dólar mais baixo, né, usando o termo mais simples de se compreender. Mas, infelizmente, não é só isso que explica, né, o próprio diferencial de juros, né, o fato da inflação estar correndo na frente dos juros e o juro está correndo atrás da inflação, é um fator que inibe a disposição, né, o real sempre foi uma moeda que se beneficiou historicamente desse diferencial de juros, né, do diferencial de juros a maior, e agora a ausência de um diferencial de juros a maior tira uma parte do fluxo. Então, assim, a minha visão, a médio prazo, ela é construtiva para o real, né? Tem toda uma coisa sobre a qual eu não estou falando e nem quero, que é política, incerteza eleitoral, 2022, isso você sabe muito melhor do que eu deixo para você falar. Mas claro que isso também afeta, de alguma maneira, as expectativas dos agentes, as decisões dos agentes econômicos, né? Mas assim, então, olhando sob a perspectiva dos fundamentos de contas externas, a visão tem que ser uma visão construtiva. Eu acho que é razoável admitir que o câmbio deveria e deverá caminhar para níveis inferiores aos que estão neste momento, né? Não substancialmente inferiores, de novo, acho que um exagero de queda vira oportunidade de compra, mas algo inferiores, né? Agora, quando aí realmente tem que exercitar essa humildade, assim, se isso vai coincidir com o fim do ano, ou se no fim do ano as pessoas já vão estar olhando para 2022, aí fica bem mais difícil da gente saber. 2022 eleitoral, né? Reforçando. Muito bom, esses 3 bullets foram bastante profundos aqui, trouxeram bastante conteúdo para a gente. Eu vou entrar então na minha seara, Delela, que são os 3 destaques da política nesta última semana. Eu acho que o primeiro destaque é a reforma ministerial, que já foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí tiveram algumas análises que foram colocadas de que agora o Bolsonaro está junto com o Centrão, agora ele vai arrumar junto com o Centrão para 2022. Eu faço um parêntese para começar a juntar algumas peças nesse puzzle. Eu brinco dela que para fazer cenário aqui em Brasília a gente tem que montar quebra-cabeça, a gente tem que pegar as principais peças e ir juntando para tentar traduzir aqui o que está acontecendo. E não é o fato desse início da semana, o Bolsonaro confirmar o senador Ciro Nogueira, que é do Partido Progressista, na Casa Civil, que vai colocar um carimbo
no governo Bolsonaro de estar próximo do Centrão. Isso já vem acontecendo, gente, desde o ano passado, desde junho do ano passado, quando o presidente Bolsonaro encaminhou aqui para o Congresso uma medida provisória estabelecendo a criação do Ministério das Comunicações. Esse primeiro movimento já foi para aderir, já foi para receber o atual ministro Fábio Faria, que fazia parte do PSD, está indo agora para o PP. Ali já foi um primeiro aceno de ampliação de espaço para a turma do Centrão. Na sequência aqui que a gente teve, juntando as pecinhas e olhando para o calendário, a gente chega ali em janeiro e viu o presidente Jair Bolsonaro apoiando a candidatura para a presidência da Câmara, aqui na casa, para Arthur Lira para a presidência da Câmara. O Arthur Lira é também um dos expoentes do Centrão aqui no Congresso. Na sequência, de um mês depois, a gente viu, então, o ministro João Roma sendo nomeado no Ministério de Cidadania. O João Roma é deputado federal e representa o Republicano, que é um dos partidos que integra o Centrão. E logo depois da indicação do ministro João Roma, a gente viu a ministra Flávia Arruda sendo indicada para a Secretaria do Governo, foi o primeiro integrante do Centrão que então começou a fazer parte ali do dia a dia do Palácio Planalto. Eu trouxe isso tudo para vocês para mostrar que essa relação do Bolsonaro com o Centrão não é nova, não acontece a partir dessa última semana. E o mais interessante é que toda essa sinalização, toda essa movimentação e aproximação do Bolsonaro junto ao Centrão não tem impactado a popularidade dele nas pesquisas. A gente vê as últimas pesquisas, a queda na popularidade do Bolsonaro não tem relação com essa aproximação política. Ou seja, o Bolsonaro, então, pode sim estender, pode sim fortalecer os laços com a turma do Centrão para tentar aqui ter uma maioria, uma governabilidade aqui dentro do Congresso. E dentro desse calendário que eu passei para vocês, eu só citei deputados. Todos os ministros que até então estavam no governo eram deputados. E existia uma pressão muito grande por parte do Senado para também ocupar um espaço dentro do governo Bolsonaro, e a gente vai ver, então, confirmado nessa segunda-feira a nomeação do senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira vai ter várias missões a partir desse momento que assumir a Casa Civil. Lembrando, para quem não conhece muito a dinâmica aqui de Brasília, a Casa Civil é o principal ministério do governo, é ali que acontece tudo, ali é o cérebro e o coração de qualquer governo, porque todas as demandas da esplanada têm que bater lá, é eles que dão a chancela, eles que dão a última palavra sobre todas as ações aqui do governo. Então a Casa Civil é muito central nessa questão aqui de poder em Brasília. Mas agora, o senador Ciro Nogueira vai ter algumas missões pela frente. Uma delas, que tem sido colocada, é com relação à CPI do Covid. Ali, gente, não tem muito o que fazer, tá? Ali já tem uma ampla maioria que é independente e opositora ao governo Bolsonaro, então fazer uma leitura de que pode haver mudança no apetite da turma que está na CPI, eu acho que é completamente errado, porque a turma já está nessa toada de tentar cobrar do governo algumas explicações, e essa deve ser atuada até o final das atividades na comissão. Uma outra missão que o Ciro Nogueira vai ter que aqui no Senado é com relação à nomeação do Augusto Aras, a recondução do Augusto Aras para a PGR. Essa recondução passa pelo Senado, há uma sabatina aqui no Senado, e aí o senador Ciro Nogueira vai ter que capitanear isso para assegurar que um aliado do governo permaneça ali na PGR, lembrando que a PGR é onde praticamente se inicia boa parte das investigações no que se refere a questões do governo. E também uma outra missão que o Ciro Nogueira vai ter é com relação à indicação do Supremo Tribunal Federal de André Mendonça. O André Mendonça já tem circulado aqui pelos corredores do Congresso em busca de apoio para confirmar essa indicação para o Supremo Tribunal Federal. Ciro Nogueira, então, vai ter essas três missões: tentar barrar a CPI, o que eu acho que é muito difícil, confirmar a recondução do atual PGR e confirmar a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Dentro disso tudo, também teve uma outra discussão nessa questão da reforma ministerial, que a gente vai ver ali segunda-feira, que foi a divisão do superministério do ministro Paulo Guedes. O ministro sempre se colocou contrário a essa sugestão, a esse tipo de iniciativa, porque ele sempre tentou controlar ali ao máximo todos os ministérios que estão ali, que viraram secretarias, que estão abaixo dele. Mas
uma questão política. Agora o Ministério de Trabalho e da Previdência vai para o ministro Onyx Lorenzoni. O mais interessante é que o ministro Paulo Guedes demonstra já ser bastante pragmático com essas questões. Ele teve uma série de derrotas aqui nos últimos meses. Eu posso citar para vocês, desde o aumento do auxílio emergencial, que foi encaminhado aqui por R$ 200 e depois terminou sendo votado aqui no Congresso por R$ 500, mais do que o dobro. Tivemos episódios da PEC emergencial, que foi completamente destruída aqui dentro do Congresso, completamente desfigurada. Era uma PEC que criava arcabouço fiscal para a renovação de alguns benefícios, e a turma aqui do Congresso aprontou, foi mais uma derrota ali do ministro, e tiveram outras sequências de ações aqui em Brasília, e que o ministro acabou sendo derrotado. E nesse episódio agora do fatiamento do superministério, ele vai acabar assimilando, isso não vai ser motivo de desgaste, não pode ter essa leitura de que agora o ministro está enfraquecido, então por isso ele está pretendendo deixar o ministério, a pasta da economia. Não pode ser feita essa leitura, porque o ministro Paulo Guedes tem se mostrado bastante pragmático quando a política aqui tem se imposto em determinadas situações. Esse é o primeiro bullet. O segundo bullet que eu trago para vocês é um tema que também tem feito parte aqui do dia a dia, apesar de a gente estar no recesso, as questões em torno da reforma tributária parecem estar bastante aceleradas aí nos bastidores. Nessa última semana, a gente teve alguns desencaixes e alguns encaixes nessa discussão. Quais foram os desencaixes que a gente pode sinalizar para vocês com relação a essa reforma tributária? Há 15 dias atrás, o relator da reforma tributária do imposto de renda, o deputado Celso Sabino, conversou comigo e disse o seguinte: Eric, estou estudando a possibilidade de rever o teto da questão de isenção do tributação dos dividendos. Trazendo de uma forma bastante simples. As empresas que têm lucro até R$20 mil por mês estariam isentas dessa nova tributação de 20% sobre os dividendos. O deputado queria reduzir desses 20 mil para R$2,5 mil por mês. Nessa última semana, o ministro Paulo Guedes disse o seguinte: não, a gente pode até revisar para cima desses 20 mil, para a gente, então, não pegar médicos, doutores, não pegar advogados, para a gente dar também a isenção para essa turma que está um pouquinho acima de R$20 mil. Há um desencaixe aí, o relator dizendo que vai diminuir para 2,5 e o ministro Paulo Guedes dizendo que pode sumir um pouquinho além de R$20 mil por mês. A grande questão, gente, é que é um tema que ainda vai ser bastante debatido, mas eu chamo a atenção porque se ampliar andar esse degrauzinho de isenção, vai ter que ser feita alguma contrapartida na proposta, e é aí que a gente vai ter que ver, porque se apertar de um lado, vai ter que afrouxar do outro. Então, essa é uma peça de desencaixe que eu identifico nessa última semana com relação à reforma tributária. Mas também tiveram pontos positivos. Com relação aos pontos positivos, o deputado Celso Sabino também sinalizou que está disposto a fazer ajuste na proposta preliminar que ele apresentou antes do recesso, para tentar, então, diminuir ali a resistência de estados e municípios que começaram a bater bumbo, dizendo que, com a atual proposta, os municípios, principalmente, podem perder 13 bilhões em receita. É muito importante essa sinalização do deputado Celso Sabino, que, na tentativa de acomodar um novo texto para atender estados e municípios. Por quê? Porque, gente, os deputados aqui vivem direcionados para a base eleitoral deles. E quem é a base eleitoral dos deputados? São os prefeitos. São os prefeitos que fazem aquela teia de apoio para o deputado, então, conseguir ser reeleito em 2022. Então, atender aos municípios e aos estados, neste momento, é importante para não travar essa reforma tributária. Do contrário, a gente vai ver aqui muito tensionamento e possibilidade dessa proposta se arrastar. Então, essa sinalização nessa última semana do Celso Sabino de que vai tentar acomodar estados e municípios, eu vejo com bastante positiva. E lembrando, há uma expectativa do relatório ser reapresentado na primeira semana de agosto. Anotem aí no calendário, porque ali a gente deve ter também bastante volatilidade, porque ali devem ser levantadas e apresentadas as últimas alterações com relação a essa questão
do imposto de renda, da reforma tributária que trata do imposto de renda. E indo para o terceiro bullet, um tema que estava aqui basicamente dentro das questões ideológicas, um debate ideológico partidário, acabou assustando um pouco os investidores nos últimos dias, que é a questão do voto impresso. A gente viu ali na última quinta-feira uma certa volatilidade em torno desse debate do voto impresso, porque alguns veículos de comunicação sinalizaram que haveria uma pressão por parte do ministro da Defesa, Braga Neto, no sentido de que, se não houver votação impressa em 2022, então não vai haver eleições. Isso já foi desmentido pelo próprio ministro Braga Neto, mas causou um certo rebuliço no mercado financeiro, porque sinalizou para os investidores uma possível crise institucional, instabilidade institucional. E quando a gente fala em crise institucional, a gente fala, então, numa instabilidade que pode ter impacto ali na Bolsa e também no humor dos investidores. Colocando para vocês em que pé que está essa questão do voto impresso aqui em Brasília. Atualmente, existe uma comissão aqui na Câmara dos Deputados que discute essa proposta, mas a tendência é de que não se avance com esse projeto de voto impresso para 2022, porque a grande maioria dos partidos tem se posicionado contra essa medida. O que isso vai significar? Vai significar mais ruído, vai significar mais investidas por parte do presidente Bolsonaro e dos seus aliados em torno desse tema e, consequentemente, a gente vai ver novos rounds, aí, novas rodadas de volatilidade, porque é um tema que deve ser enterrado aqui no Congresso, ali no retorno das atividades em agosto, em setembro, e a partir dali o Bolsonaro deve subir um pouco o tom, criando essa cortina de fumaça de possível instabilidade e crise institucional. Mas coloco para vocês, não há nenhuma possibilidade de não haver essa eleição em 2022. E aí, parafraseando o vice-presidente Hamilton Mourão, não haver as eleições em 2022 significaria que nós somos uma república de bananas, o que não é o nosso caso. Bem, galera, esses são os 3 destaques que movimentaram bastante a política nessa última semana. Teve impacto de voto impresso aí no humor dos investidores, teve essa questão da reforma ministerial, reforma tributária aí, que todo dia tem um novo ajuste sendo anunciado. E eu volto para você sinalizar para os nossos ouvintes quais são, o que eles devem ficar atentos para essa semana que começa. Muito bem, bom, a semana que começa é a última do mês, né, de um mês que, sem sombra de dúvida, tem sido bastante difícil, né, os ativos brasileiros têm apresentado bastante volatilidade, o nosso desempenho relativo, né, o desempenho de Brasil relativamente aos pares internacionais, aos mercados internacionais, tem ficado um pouco aquém, então tem sido um mês bastante complicado. Vamos ver agora o que a gente consegue recuperar nessa última semana, se é que consegue recuperar, vamos ver. Uma coisa que certamente os investidores vão estar olhando durante a semana vai ser para você e para os seus concorrentes e parceiros, porque o debate político vai continuar muito presente, né? Eu não tenho muita dúvida, então a questão política continua muito relevante e vai ser assim até a eleição e talvez depois da eleição, a gente sabe muito bem. A última semana do mês a gente já tem uma concentração de indicadores um pouco maior. Eu acho legal mencionar as notas para a imprensa fiscal e de contas externas que vão ser divulgadas, né? Tanto os números da nota fiscal quanto da nota do setor externo devem ser bons, né? Porque são 2 segmentos em que a dinâmica a gente já sabe que virá mais para o lado positivo, né? O número de receita tributária que foi divulgado essa semana já meio que antecipa uma revisão em bases um pouco melhores das questões vinculadas ao fiscal, e o número de balança comercial e os números de contas externas também das últimas semanas já antecipam que serão números mais favoráveis. Mais para o final da semana, a gente tem a divulgação do IGPM do mês, né? É um indicador bastante importante também. O IGP, como todo mundo sabe, teve uma alta abissal durante os últimos meses, porque ele tem um peso grande de câmbio, ele tem um peso grande de commodities, né? O IGP tem 60% aproximadamente na sua composição, que é índice de preço no atacado, e 30% ao consumidor, e os outros 10% é índice de construção civil, e os preços no atacado estão andando muito mais rápido do que os preços ao consumidor. Nas últimas leituras, tanto o IGPM, o IGP-10, o IGPDI, mostraram uma desaceleração, em parte explicada
pela desaceleraçãozinha que o câmbio teve, em parte também por alguma perda de fôlego em algumas commodities agrícolas e também metálicas durante as últimas semanas. Mas há uma indicação de que o IGPM voltou a ganhar um pouquinho de força e muito provavelmente esse número que vai ser divulgado na sexta-feira ainda vai ser um número positivo, talvez na casa de 1%, é mais ou menos onde está a expectativa, né? Então, é um número importante para olhar, porque o carregamento que a gente tem tido tem sido muito alto e existe a expectativa, evidente, né, depois de tanta alta, né, depois de mais de 30, 35, praticamente 40% acumulado em 12 meses, em algum momento do tempo o IGP vai desacelerar, mas essa desaceleração mais intensamente deve ficar um pouquinho mais para frente. Esse número que a gente vai ver na sexta, na semana que vem, ainda é um número relativamente alto. Destaque principal da semana, né, deve ser a reunião do Fed, né? A gente tem tido as últimas reuniões do Fed coincidiram em dias com reuniões do Copom, né? Foram dias de grandes emoções para nós dos mercados e na economia. Desta vez vai haver um descolamento, a reunião do Fed vai ser já nessa semana. As reuniões do Fed hoje, elas são menos aguardadas pelo que o Fed faz e muito mais pelo que ele fala, né? A partir do momento que a inflação começou a subir, que a economia começou a se recuperar, as preocupações do mercado migraram para o risco de que eventuais pressões inflacionárias justifiquem que o Fed tenha que reverter os estímulos todos que ele tem colocado, né? Mas, a despeito dessas pressões inflacionárias, o Fed tem sido bastante rigoroso na sua disposição de continuar dando suporte para a economia. Mas o fato é que toda vez que ele vai falar, existe uma certa preocupação em relação à possibilidade de que ele sinalize alguma preocupação com a inflação. A inflação acumulada em 12 meses nos Estados Unidos está na faixa de 5%, é a maior nos últimos 20 anos, né? Então, não se espera para essa reunião do Fed uma mudança mais significativa de diretriz ou de sinalização, não se espera uma mudança de taxa, né? As taxas deverão permanecer onde estão, mas, claro, qualquer dissenso entre os votantes ou qualquer sinalização diferente pode pegar o mercado um pouco mais desprevenido, porque, de fato, o mercado depende muito, muito, muito do que o Fed tem falado, né? O Fed tem sido um esteio, um grande esteio, não só o Fed, os principais bancos centrais ao redor do mundo, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, tem sido um esteio desse movimento benigno dos preços ativos, desse movimento favorável dos mercados, e, portanto, esse é um evento bastante importante. A reunião do Fed será realizada na próxima terça e quarta-feira, com a divulgação do resultado na quarta. Legal. E aqui, da parte política, lembrando que o Congresso está em recesso, eu estou aqui dentro da Câmara, não está tendo nenhuma atividade nesses últimos dias, e as manchetes, os movimentos aqui da política têm sido bastante concentrados no presidente da República. É uma expectativa muito grande da confirmação, nesta segunda-feira, dessa reforma ministerial. O senador Ciro Nogueira deve chegar de viagem, deve se reunir ali com o presidente Bolsonaro, e dali dessa conversa devem ser, então, oficializadas todas essas mudanças nas pastas. E vai ficar mais claro também o que vai ser o futuro desse Ministério de Trabalho e Previdências. O ministro Onyx Lorenzoni já tem sinalizado que pretende vir com um pacote aí para jovens que estão fora de alguns auxílios. Então, isso também deve dar muita movimentação aqui na próxima semana. E fora isso, deve continuar também algumas discussões em torno do fundão, o fundo eleitoral, que foi aprovado ali no apagar das luzes antes do recesso, e lembrando que o que foi aprovado foi só uma estimativa do que pode ser gasto, o que vai ser de fato gasto só vai vir numa outra etapa, numa outra discussão, que é na LOA, na Lei Orçamentária Anual, mas a questão é que esse tema do fundão também tem causado aí bastante frisson e até certos atritos entre o presidente da República e alguns integrantes do Congresso. A grande expectativa é que o Bolsonaro sinalize o que de fato ele vai fazer. Se vai fazer um veto com alguma compensação, se vai fazer um veto parcial, se vai ser um veto total. Então isso também deve mexer bastante aqui com a política e também tem impacto no mercado financeiro, porque toda vez que se fala na questão do fundão, Delela, os líderes partidários aqui reagem. Então, se vier amanhã um veto sem a sinalização de uma compensação, algumas lideranças com quem a gente tem conversado já têm afirmado que pode ter uma reação
no sentido de travar algumas agendas aqui dentro do Congresso. Então, a questão da reforma ministerial é muito importante para a gente ver qual vai ser o desfecho disso, e a questão também que deve permanecer no radar é esse tema do fundão. E chama a atenção de vocês que nesta segunda-feira a gente vai fazer um bate-papo com a senadora Daniela Ribeiro. Ela é líder do Progressista no Senado. Vai ser uma conversa muito importante, porque vai estar acontecendo justamente no meio dessa movimentação ministerial, em que o partido dela é o principal ator político que está aí no centro dos holofotes. Então fica aqui o convite para vocês. Nessa segunda-feira, a partir das 14h20, a senadora vai trazer um pouco para a gente desses bastidores das movimentações aqui no Congresso e também vai fazer um pouco das previsões do que ainda pode avançar no Congresso nos próximos meses. E antes de devolver para você, Delela, para as considerações finais, fica também um segundo convite para você que queira acompanhar as nossas análises políticas e os possíveis impactos no mercado financeiro. Fica o convite para visitar a gente ali no nosso canal do Telegram, o Política em Puzzle. Delela, devolvo para você, para as considerações finais, e já agradeço imensamente essa última hora que você esteve com a gente, pela sua aula, pelo seu cenário e pela sua forma bastante didática aí de explicar esses cenários. Muito obrigado, fique à vontade para as considerações finais. É legal, Eric, foi uma satisfação a oportunidade de conversar um pouco com você, também ouvi falar um pouco sobre esses temas aí, sobre os quais a gente está super atento, né, então ouvir uma leitura mais qualificada também para mim foi super bom, tá? Espero que tenhamos todos uma boa semana, né, uma semana sempre repleta de novidades, mas que as novidades pendam mais para o lado positivo, né, e, portanto, que nós e todo mundo tenhamos uma boa semana, acima de tudo com saúde, mas uma semana de bons negócios para todo mundo. Eu fico por aqui também. Desejo a você que nos acompanhou até aqui um ótimo domingo e uma semana bastante proveitosa.